para falar sobre esse recente novo aumento das tarifas sobre o alumínio e o aço, eu chamo agora a presidente executiva da Associação Brasileira do Alumínio, Janaína Donas, ela que está aqui comigo já. Janaína, muito bom dia para você, bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Prazer estar aqui com vocês. Janaína, qual que é a estimativa, da ABAL para o impacto imediato dessas tarifas de 50% sobre o aço e alumínio nas exportações brasileiras para os Estados Unidos? Qual que é a parcela da produção nacional que hoje depende, desse mercado? Hoje, considerando o ano de 2024, nós tivemos uma participação das exportações brasileiras dos produtos que são hoje contemplados pela seção 232, a gente está falando de um volume de 16%. Houve, obviamente, um aumento das exportações nesse primeiro trimestre, mas é um movimento que nós associamos a uma movimentação para recomposição de estoque, na expectativa do anúncio dessas medidas. Tá? O Brasil não é relevante, considerando a participação em toda a balança comercial dos Estados Unidos, a nossa participação é de 1%, mas os Estados Unidos é um parceiro significante, considerando aí os produtos de maior valor agregado da cadeia de alumínio. Nós temos uma participação também na balança comercial dos Estados Unidos de outros produtos da cadeia, por exemplo, a alumina, que é um insumo utilizado para a produção de alumínio primário. E se você considerar aí uma taxa de conversão, a gente pode dizer que cerca de 90% do alumínio produzido nos Estados Unidos, ele tem DNA brasileiro. Só que a alumina não é hoje objeto dessas sobretarifas que estão sendo impostas aí pelo governo norte-americano. Bom, na visão da ABAL, essa decisão de Trump se trata de uma política comercial geral, assim, do Brasil dos Estados Unidos, ou, de alguma forma, o Brasil pode ser afetado de uma maneira desproporcional, talvez seletiva, como uma retaliação nesse momento, ou não? Realmente é uma política geral de Trump em busca, de avançar nessas negociações comerciais que ele tenta travar com outros parceiros comerciais? As medidas elas estão sendo aplicadas unilateralmente, sem discriminação de países, muito embora a gente entenda que existe um alvo específico dessas medidas, mas por questões geopolíticas, legais, e até de questões estratégicas. Então, na aplicação dessas medidas, elas estão estendendo a todos os países. A diferença desse anúncio dessa semana é que o único país que teve aí uma exceção à aplicação das medidas de 50% foi o Reino Unido, que vão ter as suas tarifas mantidas em 25% até meados de julho, enquanto os países tentam finalizar os termos de um acordo bilateral entre os dois países. Mas ela aplica para todo mundo e nós, obviamente, vamos sentir os efeitos colaterais dessa medida. Agora, Janaína, você acha que o Brasil teria condição, de ter algum acordo diplomático diferenciado dos outros países, diante, de alguma vantagem competitiva que o nosso produto tenha para poder conseguir reduzir essa tarifa, ou você não vê nenhuma vantagem competitiva que traga argumento para um acordo bilateral, uma exceção, nessa tarifa nesse momento? Certamente o Brasil tem uma série de vantagens competitivas. Para começar, existe uma relação de complementariedade dentro da cadeia com os Estados Unidos. Então, como a gente mencionou, o alvo dessas medidas são produtos de alumínio manufaturados, semi-manufaturados. Eles estenderam também para os produtos aplicados, então eles incluíram aquela cláusula de produtos derivativos de alumínio, ou seja, um produto acabado, um ar-condicionado, por exemplo, ele vai ser sobretaxado no volume proporcional de alumínio contido dentro daquele material. Então, existe aí um foco em produtos de maior valor agregado, mas existe uma relação de complementariedade dentro da cadeia. Tá? Então, não adianta você adotar uma medida meramente protecionista se você não tem outros insumos importantes para você ter um aumento, uma escala de produção,
e no caso a gente está falando de outros insumos. Então, o Brasil tem uma série de vantagens competitivas, a começar pela qualidade dos nossos produtos. Nós temos condições de atender um mercado altamente exigente, incluindo os Estados Unidos, tanto que durante a seção 232, aplicada na edição anterior, em 2018, muito embora nós tenhamos negociado uma soft quota, existia a possibilidade de você obter exceções por produtos quando não houvesse produção nacional, e essas exceções elas eram pedidas, solicitadas pelos importadores. Então, nós tivemos casos, sim, de produtos que, mesmo com a sobretaxa de 10%, eles poderiam ser importados numa condição de excepcionalidade porque não havia produção nacional. E a competitividade, ela não é só na qualidade do produto, em preços competitivos, e a gente está falando de preços competitivos sem práticas de dumping, sem práticas desleais, em termos de qualidade e também em matéria de sustentabilidade. Então, a nossa intensidade carbônica do alumínio é um diferencial competitivo, mas a resiliência da cadeia, ela não pode depender apenas desse tipo de medida protecionista descalibrada, ela depende também de você ter uma cadeia aí mais integrada e a sua disponibilidade de insumos estratégicos. Então, os Estados Unidos hoje não é autossuficiente na produção de alumínio, ele tem uma dependência para a importação de outros insumos necessários para a produção. Um deles é a própria alumina e cerca de, como a gente mencionou, os Estados Unidos, eles importam uma quantidade considerável, a gente está falando aí de uns 15% da alumina produzida no Brasil, e isso, considerando uma relação de conversão entre a alumina necessária para a produção de alumínio, a gente está falando que 90% do alumínio que eles produzem depende, por exemplo, de um insumo estratégico que está sendo produzido e fornecido pelo Brasil. Então, existe uma relação de complementaridade, nós entendemos que existe uma preocupação com práticas anticompetitivas, não é algo que acontece no Brasil, isso poderia ser para a gente um diferencial numa negociação futuramente. Perfeito, Janaína, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, bem-vinda sempre aqui à nossa programação, até uma próxima. Muito obrigada. Até mais.